Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu torço para que você tenha tido um final de semana de muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, tenha curtido bastante com a família. Quem é funcionário público hoje, deu para dar uma esticada, afinal de contas hoje é dia do funcionário público. Muito obrigado a vocês, que apesar das críticas, que são muitas, e das ameaças que vocês estão sofrendo, vocês são essenciais para o funcionamento desse país. Que tem gente que no serviço público abusa por estar na posição de funcionário, tem, mas tem muita gente, meus amigos, e a maioria, isso eu te dou certeza, que carrega esse piano nas costas para deixar as coisas andando. E funcionário público é aquele médico que você vai no hospital público, está ali para te atender quando sofre um acidente, o pessoal vai lá para te atender nas ambulâncias do SAMU. O funcionário público é aquele que fica na sala de aula tentando passar o que ele sabe para o seu filho e até para você também, que pode estar numa universidade federal estudando. Então, meus amigos, esse pessoal está praticamente em todas as áreas. E quando a gente vê essa crítica dizendo não, que tem que privatizar tudo, eu fico com as orelhas em pé e com o pé bem atrás, principalmente. Que eu diga a Seron, né? Está aí um exemplo de que nem sempre o privatizar é o sinal de desenvolvimento, é o sinal de que as coisas vão melhorar. Então, muita gente criticar e tem que parar e analisar todo o histórico. Eu só tenho a agradecer aos funcionários públicos. Afinal de contas, tenho 2 filhos que estudam em universidades federais e institutos federais. Eu me formei numa universidade federal, segundo grau numa escola pública, ou seja, tem que agradecer muito, muito esse pessoal que esteve do meu lado. Tá certo? E por falar em coisa boa, gente, esse final de semana eu fiz algo que eu já queria fazer há muito tempo, já tinha feito alguma, mas hoje eu fiz no final de semana eu fiz a maior. Fui ao Parque Ecológico, fiz uma trilha até a Caverna dos Morcegos. Vale a pena fazer. A única pena é que a Prefeitura de Porto Velho está dificultando o cidadão de poder desfrutar, que são 4 horas de caminhada, mas olha, vale a pena, hein, gente? Mas eu espero que quem está comandando aí a Prefeitura na área de turismo, que comanda o Parque Ecológico, bote a mão na consciência, melhore as condições para os guias, para as pessoas que trabalham ali dentro, que está precisando. Aquele espaço, final de semana, dominado por famílias. Ontem eu achei muito legal que tinha até família comemorando aniversário de criança ali, pleno meio-dia. Eu achei assim, putz, que massa. Muito bom mesmo, tá bom? E na Argentina, hein, gente, a esquerda voltou mesmo, hein? O Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner voltaram a ganhar as eleições, hein? Se essa onda se espalha do jeito que está indo, a direita vai ter muito, mas muito trabalho mesmo. Vamos esperar para ver o desenrolar dos próximos capítulos. Mas vamos falar um pouco hoje, gente, sobre cultura. Eu acho que cultura é algo que tem que estar sempre sendo lembrado, prestigiado, estimulado e apoiado, sem sombra de dúvida. Eu estou aqui com a Cleide, o nome dela é Cleidenice Blackman, mas é mais conhecida por Cleide Blackman. Está lançando um livro muito interessante que fala um pouco dessa coisa que foi o pessoal vindo do Caribe para Rondônia para ajudar na construção da estrada de ferro. E muitas vezes a gente fala que foram só os barbadianos, mas não, gente. Barbados, na verdade, foi um ponto de apoio das ilhas, outras ilhas caribenhas, como Antígua, como Barbados, Belize. O pessoal chegou ali e dali veio para Rondônia. Ela está lançando um livro muito interessante, por sinal, que o título do livro é nada mais, nada menos do que Do Mar do Caribe à Beira do Madeira. Tem tudo a ver, né? Faz sentido, é do Mar do Caribe à Beira do Madeira. Foi isso mesmo que aconteceu. E ela está lançando esse livro, vai falar um pouco sobre essa história que é lindíssima e falar sobre o lançamento, no dia do lançamento, quando vai ser, e que eu acho que todos nós devemos prestigiar. Tá bom? Cleidenice Blackman, ou Cleide Blackman, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. É um prazer a gente estar aqui nesse momento, né, no Rondônia ao Vivo, para divulgar sobre a nossa primeira grande obra, né? A gente tem alguns materiais já, mas basicamente são artigos ou organização de livros, né? 2 livros organizados. E agora a gente vem, né, com 15 anos trabalhando. 15 anos? Juntando as fontes documentais diversas, fotografias, certidão de nascimento, certidão de óbito, cartas em inglês, dentre outras documentações
que ajudaram a gente a construir esse livro intitulado Do Mar do Caribe à Beira do Madeira. Tá certo. Mas eu achei esse título tão poético, sabia? É muito. Muito. Cleide, eu tenho que fazer essa pergunta para você se apresentar para o meu internauta. Quem é Cleide Blackman ou Cleidenice Blackman? Eu sou nascida em Porto Velho. Faço parte da 4ª geração de barbadianos que nasceram em Porto Velho. Sou descendente. E sou historiadora, minha primeira formação. Tenho 2 formações acadêmicas. História, que a gente entrou na história 2003 a 2006, onde a gente escreveu uma monografia inédita que foi intitulada Os Barbadianos, só que meus barbadianos eram em itálico, porque eu sabia que não eram os imigrantes negros que vieram das Antilhas, do Caribe inglês. Nem todos eram de Barbados, mas eu não sabia ainda a identificação, então era em itálico, Os Barbadianos e as contradições da historiografia regional. Nesse trabalho a gente evidenciou, né, a gente fez um estudo bibliográfico de todos os autores, cronistas, memorialistas, que falam sobre esse povo que partiu do Caribe e mostrou as contradições. A exemplo, tem alguns trabalhos, professor Marco Teixeira, em algum momento, né, ele fala dos barbadianos, e ele falava assim que os barbadianos se denominavam barbadianos. Aí um texto mais para frente, em 2006, que trata sobre a questão do afrodescendência na Amazônia, em Rondônia, ele falava que eram denominados. E aí ficavam o quê? Afinal, nós nos autodenominavam ou éramos denominados pela história? Né? Outra questão. Os barbadianos vieram para a Amazônia, precisamente para Porto Velho, para trabalhar na estrada de ferro ou também para outras frentes de trabalho? Então foram surgindo as lacunas. As dúvidas, né? As dúvidas, e aí a gente foi preenchendo as lacunas e mostrando as contradições da historiografia. O que é historiografia? Historiografia é a história da história. Como eu, como historiadora, aprofundei, analisei todos os trabalhos, né? Inclusive Foote Heidman. Ele tem um livro chamado Trem Fantasma. Ele é da Unicamp, é um historiador maravilhoso, a qual eu utilizo. Porém, quando ele vai falar do grupo, ele fala de uma forma que desqualifica sobre os negros. Aos negros foram reservadas sempre atividades de abertura de portos, atividades que eram ligadas à atividade física, sempre, né? Mas aí ficavam o quê? Tá, os ditos conhecidos na historiografia como barbadiano, eles eram profissionais, alguns eram profissionais com formação. Inclusive a gente conseguiu fonte que na época da ferrovia existia barbadiano engenheiro, o que contradiz o discurso. Então eu fui trabalhando nessa questão, né, de mostrar as contradições, primeiramente, né? Quando eu falo em contradições, por exemplo, nessas funções a que esses negros, os barbadianos, vieram para o Brasil, não mostra também, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, não mostra também como o negro ele é apagado da história nacional, ou seja, ele é lembrado só para os trabalhos físicos, não menosprezando, são profissões super necessárias, mas aquele negro, quando ele consegue transpor essa barreira do preconceito racial, ele é apagado da história, ele é ignorado. Nós temos grandes nomes da história brasileira, como acho que é Epitácio Pessoa, se eu não me engano, outros nomes que simplesmente são ignorados. Essa situação não reflete justamente esse estudo em cima da história dos caribenhos na Amazônia? Sim, a gente entende a importância desse livro no sentido de realmente mostrar o protagonismo dessa população que veio para a Amazônia ajudar na constituição e na consolidação do município de Porto Velho. Né? E realmente é apagado porque, na verdade, quem escreve a história
são os donos do poder, né? A gente tem até livros sobre essa questão. E, tipo, da nossa descendência, eu sou da quarta. A gente tem vários professores em história, mas a gente não teve nenhum pesquisador na área. Eu acho que eu sou a primeira pesquisadora, historiadora, né, sobre essa questão. E o que acaba, né, revolucionando, né, e trazendo essa visibilidade, né, até então apagada, sobre esse povo negro que ajudou no nosso município. Um embranquecimento da história negra no Brasil, né? Com certeza. Isso até é contraditório, né? Com certeza. Agora, Cleide, você falou que foram 15 anos de pesquisa, né? Como é que foi todo esse trabalho? Quais são as grandes dificuldades que você encontrou ao longo desses anos todos? Porque 15 anos é muito tempo de pesquisa, né? Eu imagino. E quais foram as dificuldades que você encontrou? Uma trajetória bem longa, né? A principal dificuldade realmente são as fontes documentais. Elas estão totalmente espalhadas. A gente não tem acervos que realmente sejam organizados para que a gente possa pesquisar, como tipo no Rio de Janeiro, ou em Recife, você chega, tem tudo catalogado, com profissionais para lhe atender, né? A gente, aqui, quando eu pesquisava, o Centro de Documentação Histórica era a professora Nazaré, que era responsável, a qual eu agradeço muito, me ajudaram muito. Passei 6 meses no Centro de Documentação, junto com um professor que ele faz cordel, o DOCA, né, conhecido como DOCA. Então eles me ajudaram muito nessa busca, né, no Centro de Documentação. Aí a gente vai para o TJ, Centro de Documentação, né, onde tem a Nilza Menezes, responsável. Lá a gente já tem a organização, né, catalográfica, a gente chega, pede os materiais, já trabalha com o nosso tema. Pede, eu quero saber os processos, também trabalho com processos, tive que analisar os processos judiciais. Né, porque a minha busca no mestrado, eu fiz 2 mestrados, né, e que é resultado, a minha pesquisa é resultado do bacharelado em História, dos 2 mestrados em História. E quando a gente chega no Tribunal de Justiça, um acervo é organizado, mas é sobre um outro ente, né? Mas eu acho que a principal dificuldade é a distribuição das fontes. A gente tem fontes nos Estados Unidos, a gente tem fonte na Inglaterra, a gente tem fonte no Ministério dos Transportes, as fichas funcionais dos servidores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, incluindo os afro-antilianos, né? Aqui no Brasil? Foram levadas fichas funcionais dos servidores aposentados. Na década de 90, as fichas funcionais desses servidores, eles foram levados para o Ministério do Transporte. Então é um acervo que deveria ser recuperado e está aqui na nossa, pelo menos digitalizado, né? A gente está na era da digitalização, da informática, da ciência da informação, e um dos grandes empecilhos de se promover a pesquisa realmente e a escrita, né? É a questão das fontes documentais, principalmente para a gente que é historiador, que a gente tem que confrontar, né? A gente tem que ir nas fontes. Não dá, a gente não consegue trabalhar apenas com leitura bibliográfica, né? A gente tem que confrontar para que saia um resultado de um trabalho como o do Mato Caribe à Beira do Madeira, que a gente vem apresentando as várias identidades do povo negro que imigrou das Antilhas Inglesas, como você colocou no início do bloco. Eles partiam de Barbados. Barbados é uma ilha estratégica, né? O que a gente conseguiu comprovar, é uma ilha estratégica. Quando os vapores, os navios partiam durante fins do século XIX, início do século XX, eles partiam da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles sempre paravam 2 semanas, depois de uma longa viagem, paravam em Barbados, que é um ponto estratégico na América Central. E lá ficava 2, 3 dias para repor carga, né, madeira, que o vapor funcionava a madeira, e repor alimentação, tomar um banho, descanso, e consequentemente vários imigrantes, mulheres, crianças, homens,
das Antilhas Inglesas, Barbados, Granada, Trinidad e Tobago, Guiana Inglesa, se reuniam em Barbados e partia para a Amazônia, para o Canal do Panamá, para outras regiões dos Estados Unidos para trabalhar, porque as ilhas são pequenas e com a libertação da escravatura nas Antilhas, nas ilhas, muitos da população que moravam nas ilhas inglesas partiam para esses lugares em busca de colocação profissional. E muitos chegaram aqui em Porto Velho. Cleide, essa população que saía das ilhas caribenhas e vinham para várias, e foram, né, para várias partes do mundo, esses negros, normalmente, eles tinham um nível de educação razoável, pelo menos escreviam bem, falavam, liam, ou era uma minoria, como você falou, que veio como engenheiro, veio como enfermeiros, né? Existe uma grande diferença da questão da colonização do Brasil, que vieram da questão da exploração europeia e da colonização portuguesa, né? Os negros que vieram de Barbados, que partiam de Barbados, a forma de colonização lá era diferente porque os negros, eles aprendiam a ler, eles eram alfabetizados nas igrejas, pelas igrejas. Então, quando eles chegavam aqui, eles chegavam numa situação diferenciada da colonização portuguesa. Em relação à população local também, né? Em relação à população local. Além deles falarem o inglês, geralmente tinha uma profissão, né? Alguns engenheiros, como você disse também, enfermeiros, né? Claro que existia também aqueles que não tinham profissionalização, mas geralmente tinha experiência técnica, mecânico, né? Meu bisavô mesmo, ele era mecânico, foi bombeiro, sim, maquinista, e tinha experiências também no Canal do Panamá, né? Muitos. E isso ia se passando de pai para filho, né? Então eles vinham com profissionalização, né? Era uma classe realmente que tinha a alfabetização, eles eram alfabetizados. Se pegar, eu tive acesso a documentos, por exemplo, de 1910 assinado, né? Assinatura, e a gente vê que eles eram alfabetizados. Eles chegavam alfabetizados no Brasil. E algo que é passado nas nossas famílias, né? Eu sou da 4ª geração, a questão do estudo, né? Estudar, o quanto estudar é importante para que a gente possa né, progredir. Agora, quando esses caribenhos chegavam a Rondônia, em algum momento houve algum choque com a população local ou ocorreu uma adaptação, um entrosamento natural? Porque eu imagino que essa população negra que vem de outro país, falando outra língua, alfabetizada, para ocupar postos de trabalho que, entre aspas, deveriam ser para a população local, isso foi bem aceito ou não? É algo que a gente quase não fala na questão histórica. Assim, a gente consegue perceber através do livro Ferrovia do Diabo, escrito por Manuel Rodrigues Ferreira, muito que bom, né? Tem uma fonte que todos nós, que porto-velhense, rondoniense, para a gente conhecer um pouco sobre nossa história de Rondônia, a gente tem que estudar muitas vezes. Segundo Ferreira, em 1910 foi o auge dessa migração internacional, não só caribenha, mas de outras origens, egípcio, né, de cada nacionalidade, vieram para Rondônia para construir a estrada de ferro. Então eu tomo como referência 1910. Em 1910 já tinha um bairro aqui, o primeiro bairro de Porto Velho, que é o Barbadian Town. Barbadian Town é o Barbadian Town, ok. Bairro dos Barbadianos. Ok. Né? Ele ficava onde hoje é ali o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Ali tem um córrego, né? Então imaginemos ali um morro alto próximo à estrada de ferro. Não era tinha o querosene, né? É a minha mãe que fala, não é da minha época. A minha mãe fala do querosene. Mas antes do querosene,
Em 1910, através das fotos do Dana Merrill, no início da cidade, você consegue perceber um conglomerado de casas que são num morro alto, que é no bairro dos Barbadianos. Esse bairro, ele foi ocupado primeiramente por essa comunidade diversa, de granadino, de guianense, de barbadianos, que falavam inglês, que era a língua oficial da alta gestão da ferrovia. No entanto, em 1910, qual era o grande nicho de mercado? Não era a ferrovia, era a extração da borracha. Então a gente coloca que a nossa população local, no geral, ela estava mais voltada para a extração da borracha e não na construção da estrada de ferro. A construção da estrada de ferro foram mais voltados para a questão do estrangeiro, do estrangeiro na Amazônia, dos imigrantes que vieram, para construir a ferrovia. Por isso que de cada representação pelo mundo, egípcio, libanês, dentre outros, vieram, uma média de 52 nacionalidades estiveram em Porto Velho, mas a população afro-antiliana, que é o termo que a gente coloca como sugestão, que a gente identificou uma média de 29 imigrantes, mulheres, crianças e homens que vieram para trabalhar na ferrovia, ou fora do âmbito ferroviário também, na extração da borracha, a gente identificou uma média de 29, Então a gente coloca a denominação que os estudiosos, a partir do trabalho do Mar do Caribe à beira do Madeira e das minhas pesquisas, que está publicada na internet, tem vários artigos, que os estudiosos possam, através da revisão bibliográfica, não utilizem mais barbadiano, que é um termo obsoleto, ultrapassado. Através da pesquisa, a gente coloca que seja utilizado o afro-antiliano. Afro-antiliano por quê? Porque era uma comunidade formada por diversos negros e negras que vieram das Antilhas inglesas. Partiram de Barbados, mas a pesquisa deixa clara que uma média, 50% dessa população era de Barbados. Os outros 50% eram das demais ilhas ao redor. Granada, São Vicente, Guiana Inglesa, dentre outras. Guiana Inglesa já fica muito próximo aqui do Brasil, então eles vinham direto. Agora, existe um número, acho que o número exato é difícil, mas de quantos afro-caribenhos, digamos assim, vieram para a Estrada de Ferro? Eu tomo como referência a Ferrovia do Diabo. Segundo Ferreira, ele diz que em 1910 veio 2.111 imigrantes das Antilhas e Barbados. É por isso também que eu uso afro-antilianos, porque o próprio Ferreira fala, sobre essa questão. Vieram 2.211 imigrantes das Antilhas e Barbados. Só que esse dado não é real, logicamente, Não é real, porque com certeza fora desse número vieram outros, A gente teve afro-antilianos que emigraram para o Espírito Santo, tem comunidade lá, que a gente tem, por conta desse trabalho que a gente vem ao longo, a gente tem contato com famílias de lá, inclusive com o mesmo sobrenome que eu. Shockness, Blackman. Tem, com o mesmo sobrenome que o meu, porém não somos famílias, não somos parentes diretos. Lá, segundo informação, teve uma média de 15 famílias que foram para o Espírito Santo. Temos imigrantes também, descendentes de imigrantes da quarta, quinta geração. Hoje a gente está na quinta geração, bem mais embranquecido. Se você pegar, houve um embranquecimento. A gente também, eu não falo nisso no Mar do Caribe à beira do Madeira, mas na primeira dissertação que eu fiz, eu falo desse processo de embranquecimento da comunidade afro-antiliana. E lá eu consegui identificar desde a primeira geração de imigrantes até a quinta geração. Então, na quinta geração, você percebe o embranquecimento. Eu sou da quarta. Agora, você me tocou num ponto que eu acho que, quando nós pensamos em Brasil, é um ponto
eu não digo polêmico, mas ele, pelo menos em mim, me desperta muitas interrogações, né? Quando você fala o embranquecimento, a pergunta é, haviam muitos casais mestiços? Ou seja, em inglês fala mixed race, né? Mas havia esses casais aqui ou não? Então, antes da minha pesquisa, você vai na historiografia, alguns estudos dizem que os negros e negras que partiram de Barbados, eles só casavam entre si até a primeira, segunda Geração. E a partir da terceira que eles vão se misturar. Não. Então, meu trabalho é inédito por conta disso, que a gente vem, não. Desde a primeira geração de imigrantes, houveram aqueles negros também que casaram com brasileiras, com caboclas da Amazônia, e vice-versa. Ou com espanhol também, tem essa questão, entendeu? Mas existe, né, toda essa história que foi divulgada através do olhar do outro, do olhar de fora. Hoje a gente conseguiu, através das fontes, né, como eu sou descendente, mostrar também a visão do descendente, do imigrante, né, através do Mar do Caribe, a Beira do Madeira. Então eles se casaram sim na primeira geração, o trabalho fala disso também, do casamento já na primeira geração, com pessoas da Espanha, com brasileiros da região, caboclas, né? Leide, por mais que a gente no Brasil, a história e a história oficial tente passar, tapar esse sol com a peneira, a questão do racismo, como é que foi? Eles, pelas suas pesquisas, essa população que veio das Ilhas Caribenhas sentiu esse impacto aqui no Brasil? Porque a gente, quem mora fora do Brasil, tem a impressão que aqui no Brasil há uma harmonia de raças. E eu presenciei isso e vi. Democracia Há racial. uma democracia racial, que não existe isso. Mas quando as pessoas vêm aqui para o Brasil, eles ficam muito, pelo menos os contatos que eu tive com os estrangeiros, eles ficam muito chocados como que isso é visível e para a sociedade brasileira não existe isso, uma boa parte dela. Que é muitas vezes a questão do elevador de serviço, que é essa questão de você ir nos locais que exige um nível mais de estudo. Você não vê negros, mas você vê negro como empregado. Normalmente nos trabalhos manuais. Para os barbadianos que vieram, houve esse choque? Então, a nossa busca era realmente... Muitas vezes eu até me negava a estudar, porque eu sabia que eu ia bater... Eu ia chegar lá, ao né? encontro dessa questão. Através da história, né? Que o meu livro é sobre a história da história e é contradizendo justamente o que você acabou de falar, a história oficial, né? A gente encontra realmente um preconceito, algumas vezes velado e muitas vezes dito, né? Como a mulher é retratada dentro da historiografia, a mulher que veio do Caribe, como as prostitutas que vieram de Barbados. Logicamente que vieram pessoas para a questão da prostituição, mas só prostitutas, né? Não. Então é nisso que a minha brancha do trabalho. Então, como uma mulher retratada num livro chamado Farquhar, o Grande Titã. É a biografia de Farquhar. E um autor norte-americano, Gaudin, e ele fala sobre as mulheres. É uma pincelada, é só um parágrafo. E lá eles dizem, né, que as mulheres que vieram de Barbados eram prostitutas. E como era conhecido o Barbadian Town, o bairro do Barbadiano. Se você for dentro dos jornais, a partir de 1917, que é o primeiro jornal, você consegue ver que essa comunidade, no jornal, ela é descrita como comunidade de barbadianos, no jornal. Porém, ao longo da história, da década de 60, vai se constituindo um termo que desqualifica, que é alto do bode. Alto do bode. Muitas pessoas, se você for perguntar dos nossos avós, das nossas mães, né, que a minha mãe, se for perguntar, mãe, como é que era o nome do bairro onde morava o seu bisavô, que é o primeiro, né, Preston Blackman, meu bisavô, e minha avó, Constância Goldrich. Como que era o nome? Ela vai falar Alto do Bode, né, porque desde 1960 foi disseminado pelos historiadores, cronistas, essa versão, Alto do Bode, e não Bairro dos Barbadianos.
eu fui trabalhar também esse termo. Por que que a nossa história, o bairro onde eles moraram, ficou conhecido como Alto do Bode? E é justamente isso, a discriminação. Por quê? Alto do Bode, porque as pessoas que moravam lá falavam como bode, cheiravam como bode. Então é isso que a gente encontra na historiografia. E não é mais um preconceito velado, é um preconceito dito. E é essa contradição que eu venho mostrar, né? E dizendo, não, o local aonde os negros e negras que partiram de Barbados moraram era Baby-Town. Afinal, eles eram colonizados por ingleses. Ou o bairro dos barbadianos. E não Alto do Bode. É um termo bem discriminatório. Outra questão que incide na discriminação velada. A mudança de nome. Muitos mudaram o nome. Eu falo disso no trabalho. Muitas famílias, por exemplo, família Box, ela vai utilizar o nome. Isso aconteceu também com os quilombolas, com os indígenas. Família Box vai, acho que na terceira geração e segunda geração, e eu fiz uma lista, né, do processo de abrasileiramento. Box vai utilizar o sobrenome Souza. Família Siqueira. São squires. A gente tem squires aqui ainda em Belém. Aqui eles são Siqueira, por conta desse processo de abrasileiramento e de embranquecimento e de preconceito, para ficar mais fácil a grafia, por conta do preconceito. Então a gente fala um pouco sobre isso também. Cleide, vamos falar então sobre o lançamento do livro, quando vai ser, onde e... Ô Vicente, bota a capa do livro aí para o nosso internauta ver, por favor. Do Mar do Caribe à beira do Madeira. Então, o lançamento do livro vai acontecer 9 de novembro de 2019, num sábado, no Teatro Guaporé, às 19 horas. O Teatro Guaporé fica ali na região do CPA, ao lado do Sesc, por trás do Palácio das Artes. Né? E a gente aguarda. Na verdade, esse convite é para toda a população. Está aberto ao público, né? Inclusive vai estar presente a embaixadora de Barbados, que fez o prefácio do nosso livro, né? E outras pessoas que vêm nos ajudando. Esse trabalho, ele é um trabalho a qual eu sou a escritora, mas que tem a participação de muitas pessoas, de muitas famílias também. Foram muitas mãos, na verdade, né? Muitas mãos. Que ótimo, que ótimo. Agora, vai ter algum debate antes, discussões antes ou depois sobre a questão da imigração? Como é que vai ser? No lançamento? No lançamento a gente fez uma programação que a gente vai divulgar a partir desta semana que vem, pelo Instituto Federal de Rondônia, né? A qual eu sou bibliotecária e pesquisadora do grupo de pesquisa GET, né? Que faz parte do IFRO. Então, o IFRO, a gente institucionalizou um projeto, né? O Festival Internacional do Mar do Caribe à Beira do Madeira, e que vai ser lançado também nesse dia do lançamento, 9 de novembro de 2019, às 19 horas, no Teatro Guaporé. Vai ter o MADO, vai fazer uma criação a partir do livro do Mar do Caribe à Beira do Madeira. Ele vai fazer uma encenação, a gente vai ter as Pastoras do Asfaltão. Que legal. Vamos ter Luana Schocknes, Matheus Que voz da Luana, hein? Demais. E Kautman Schocknes também vão fazer uma mostra musical, né? Só pra gente sentir um pouco da cultura afro-antiliana de Porto Velho. Ótimo, vai ser um espetáculo lindo, com certeza vai ser um lançamento que vale a pena você que é internauta participar. É a nossa história, a história de Rondônia sendo contada e a gente tem que prestigiar sempre. Agora me diz uma coisa, você falou que a embaixatriz... É embaixadora. Embaixadora, né? A embaixatriz é a mulher do embaixador, não é isso? Sim. Tá certo. A embaixadora de Barbados vai estar presente. Como é que está essa relação hoje dessas famílias barbadianas que vivem em Rondônia com o país Barbados? Então, a embaixadora, senhora Tonica Celi Thompson, ela vai vir juntamente com a vice de missão, Luísa Lane,
E elas vão lançar um programa, né? Vão fazer um convite à descendência e à população porto-velhense que quiser voltar a Barbados. Então vai ter também nesse lançamento do livro, né, uma proposta de retorno, não somente da comunidade afro-antiliana, da família Blackman, Danny, Maloney, Holder, dentre outras, né, Canite. Nós temos inúmeras famílias aqui, mas de descendentes afro-antilianos, que eram conhecidos na historiografia como barbadianos, mas também para a comunidade rondoniense. Né? Ela vai apresentar o programa de retorno à Ilha de Barbados, que é uma ilha turística, né, paradisíaca, que fica no Caribe inglês. Tinha que ter um programa de dupla cidadania, né? Então, essa é uma das propostas do trabalho, né? A gente entregou um projeto, né, para ela justamente sobre essa questão, né, da questão da dupla de cidadania, da questão de quem abrasileirou o nome, a volta do nome. Tem muitas famílias que gostariam de ter o retorno, né? Porque, tipo, chegaram aqui no início do século XX com o nome inglês e ao longo do processo de colonização no Brasil, eles foram abandonando, inclusive, o nome é identidade, e muitos hoje da terceira geração gostariam de ter o nome de volta. Tá certo. Tá. Cleide, nós aqui no Rondônia ao Vivo, assim, estamos de portas abertas, agradecer muito você ter vindo aqui conosco. Dia 9, com certeza eu vou estar lá. Eu convido você e Tenório para participar também. E vamos prestigiar. Tá ok? Sucesso, hein? Muito obrigada. Foi um prazer. E você que ficou aí, muito obrigado. Como sempre, tenho que te agradecer bastante pelo teu apoio. E olha, desejo a você uma semana de muita luz, muita paz, muita saúde. E amanhã estaremos de volta, com certeza. Até mais!